Ok. Pronto, ok. Ok. Então, gostaria de registrar que a gente enviou, desculpa, a gente enviou o convite para o jurídico, mas pediram para informar que, em virtude de uma reunião urgente, né, que está ocorrendo agora com a PGE, não vai poder nenhum representante comparecer. E o coordenador ele está em férias, então pediram para avisar, mas que qualquer urgência, se precisar de alguma manifestação, que acionasse que eles tentariam adentrar a reunião, ok? O presidente gostaria de fazer algum registro? Bom dia a todos. Doutor Fernando, tem algum processo que o senhor se considera impedido nessa reunião? Não, Zé, não, tudo tranquilo, viu? Tem nenhum processo, não. Ok. Por favor, diga registrar em ata as suas considerações. O pessoal da DIS encontra-se na reunião? Fábio estava. Positivo, presidente. Ok. Ok, Diego, o presidente do vereador entrou, viu? Vereador. Ok. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo, vereador. Nós temos processos hoje da Caxangá, Borborema, Bom Dia, Conorte e Mob Brasil. Então não há nenhum impedimento de deixar registrado em ata também. Bom, primeiro item da empresa Caxangá, o motivo da infração é desvio de itinerário. O relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. O representante da Caxangá encontra-se presente? Bom dia, encontro sim, Rosivaldo falando. Ok, bom dia. Então, com a palavra, o representante da empresa. Bom dia a todos. Gostaria que esse processo, queria pedir aos senhores, fossem julgados pelo princípio da razoabilidade. Eu vou explicar as razões para isso. A empresa Caxangá, ela não é uma empresa que tem um histórico, que tem uma reincidência nesse tipo de ocorrência, de desvio de rota. Nos últimos meses, nós recebemos 2 notificações referentes a esse assunto. Um deles nós pagamos, reconhecemos que houve uma falha interna, não foi nem falha do motorista, mas foi uma falha interna de programação, de ajuste interno, e essa da linha do Bacurau, da linha 846. E a razão do pedido pela razoabilidade também se dá porque, na verdade, nós já fomos penalizados. Semana passada, nós tivemos processo indeferido em função desse mesmo assunto, dessa mesma linha, desse mesmo atendimento. Aí os senhores podem dizer, Rosvaldo, poxa, a empresa está sendo reincidente sim nesse quesito. Mas, na verdade, como os autos foram feitos, né, foram lavrados em função de uma monitoração remota, né, então os autos foram feitos para trás também, né, ou seja, foram feitos vários autos com períodos anteriores. Lógico que realmente não estou negando que não aconteceu o fato. A questão que eu quero colocar para os senhores é que à medida que nós somos notificados, e essas notificações, essas autuações, às vezes demoram um pouco a chegar, isso acaba fazendo com que a gente se torne reincidente no assunto. A partir do momento que nós recebemos os autos, recebemos as notificações, nós resolvemos o problema de imediato, tratamos o motorista, aumentamos o nosso quadro, inclusive, noturno, para evitar que futuras notificações possam ser feitas nesse intuito de ter mais condições de verificar esses atendimentos noturnos. Então, nós aumentamos nossa equipe noturna para ter uma abrangência maior de monitoramento. Então, todas as ações que poderíamos tomar com relação a esse atendimento foram feitas. Lógico, como já fomos penalizados com o indeferimento anterior desse auto, gostaria de pedir aos senhores que, pelo princípio da razoabilidade, pelas ações que nós efetivamente fizemos para coibir futuros não atendimentos, pelo histórico da Caxangá, que nós prezamos pelo cumprimento da OSLO integralmente, que qualquer mudança, qualquer problema, a gente está sempre em comunicação com o Grande Recife, que isso fosse considerado nesses 2 autos de infração, para que haja o deferimento nesses 2 processos. Então, considerando essa fala, né, considerando o não histórico, considerando que já tivemos processo indeferido, ou seja, já fomos penalizados por essa ocorrência,
considerando que não temos reincidência no assunto, considerando que nós tratamos o assunto e tomamos providência para que futuramente não venha a ocorrer novamente, e que a empresa preza pelo cumprimento, né, da OSO. Presidente, 3 minutos. E por tudo isso, gostaria de pedir aos senhores a consideração dos senhores e votar pela razoabilidade no deferimento desse processo. Quero agradecer a todos, bom dia para todo mundo. Ok, obrigado, representante da empresa. Com a palavra, disse. Bom dia, presidente. Bom dia, os conselheiros e demais participantes. Eu acho que não tem que se ver princípio de razoabilidade nesse caso, não. Como a empresa já disse, isso está sendo uma coisa reiterada. Ela foi autuada na segunda quinzena de julho, pelo fato, apresentou os mesmos argumentos na reunião passada, que tomou providências e tal, mas logo na primeira semana de agosto, em 2 dias consecutivos, se repete o mesmo problema. Então, é uma operação de madrugada, linha Bacurau. Então, você não realizar os atendimentos, você expõe os usuários a um risco desnecessário, caso haja o cumprimento da ordem, e que não cabe o princípio da razoabilidade. Eu até estranho a operadora ter apresentado defesas desses autos, porque não é o costume da operadora. O costume da operadora é arcar com as consequências dos seus prepostos e efetuar o pagamento e não entrar com recurso. Ultimamente, ela mudou essa diretriz. Então, até me estranha essa defesa da Caxangá, simplesmente baseada em razoabilidade. Não há por que ser razoável com esse tipo de ocorrência. É isso. Conselheiros? Estamos escutando. Não. Eu acho Pronto, que isso aí. José Roberto está escutando? Pois não? Estou escutando. Ok, ele Está encerrou. encerrado. Ok, obrigado. Obrigado, Fábio. Processo número 1 da pauta. Empresa Caxangá, desvio de itinerário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Para quem foi? Para quem votar? Seu voto, doutor. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, 3-2. Diego. Processo indeferido 3-2. Ok. Esse era o único processo da Caixa H. Então, Rosivaldo, obrigado pelo comparecimento. Passamos Obrigado, agora senhores. Por nada. Passamos agora para Borborema. Todos os autos da Borborema, dos itens 2 a 8, todos eles são de PEV quebrada. A representante da Borborema, Neida, está presente? Sim, Diego, estou presente. Bom dia a todos os participantes. Bom dia. Podemos analisar todos em conjunto? Eu queria dividir em dois blocos, tá? O primeiro é 1, 2, 3, 6 e 7. Aí esse pode ser num bloco só. O 2, 3, 6 e 7, né? É. Ok. Depois fica o 4, 5 e 8. Certo. Ok. Posso começar? Com a palavra a operadora. Bom dia a todos novamente. Eu separei esse grupo porque todos os veículos desses autos não eram reincidentes em PEV. Todos os veículos notificados também não vinham apresentando defeitos registrados, né? Inclusive os autos 43.268 e 43.773 era só um problema de lubrificação, não estava realmente com defeito. Em dias posteriores também, após a correção, não houve registro de defeito de PEV, né, como foi anexado na defesa, o relatório histórico de manutenção dos carros. Todos esses autos também
Houve a substituição dos veículos antes das 2 horas, né, conforme é admissível o tempo, e exceto nas linhas em que operavam com 2 veículos, que não houve a ordem do fiscal autuante de recolher os carros. Outro detalhe importante, né, nesse material é que todos os veículos notificados eles já estão com idade superior a 7 anos, sendo mais ou menos frequente, né, que surjam defeitos imprevistos durante a operação com maior frequência, inclusive também nas PEVs, porque todas essas linhas desse grupo são linhas que operam no CEI, onde a gente sabe que anda com a lotação expressiva, né, nos horários de pico, e às vezes os usuários se acomodam no degrau justamente da PEV. Outra consideração a fazer é que se a gente for levar em conta a frota cadastrada da empresa, atualmente a gente está com 408 veículos cadastrados, a quantidade de notificações de PEV, 6, 7 por quinzena, é insignificante em relação ao percentual de veículos da empresa, né, que representa 1% só de ocorrências. E finalizando, né, conforme informado em reuniões anteriores, né, a empresa vem realizando um trabalho através dos supervisores de tráfego nos terminais de verificar as PEVs e SBP e informar de imediato ao setor de manutenção para a correção dos defeitos. Isso foi traçado em reunião, demonstrado em reunião, e ainda hoje a gente continua com isso. Então, diante do que eu falei, de não serem reincidentes, diante de já terem idade avançada e tudo mais que eu falei, eu queria pedir aos senhores conselheiros um voto de confiança sobre o empenho que a gente tem tido, né, em minimizar esses defeitos durante a operação e votar pelo deferimento dos autos. Obrigado. Com a palavra, a Dice. Ok, conselheiro, os senhores sabem o meu entendimento a respeito dessa tipo de irregularidade. Eu não vou nem me estender muito. A empresa tem uma contumácia de autuações em esse tipo de irregularidade. Tem um alto índice de percentual de veículos reprovados nas fiscalizações feitas tanto pelo GBF como pela equipe de fiscalização. Aí a empresa alegar a quantidade de autos é pouca. A quantidade de autos é pouca porque a equipe é pouca. Então, infelizmente, não tem condições de todos os terminais da empresa. Se fosse, com certeza, seria, como dá para se ver, se observar, inclusive, nessa reunião. E as 7 autuações da empresa são disso, de pé de quebrada. Aí vemos a história da não reincidência, de troqueio, vai ter 2 horas. Para o usuário não interessa. Para o fato objetivo não interessa. A TED é para estar em perfeita condição de funcionamento e não estava sendo devidamente autuada. E a empresa não está sendo penalizada pela irregularidade por conta deste entendimento da comissão. É isso. Pode prosseguir, conselheiro. Presidente? Oi? Escutando, estou esperando ele. A conexão dele caiu, então vou dar continuidade aqui. Isso, vou dar continuidade. Então, mais algum conselheiro deseja algum esclarecimento? Não. Itens 2, 3, 6 e 7. Fernando Bandeira, o seu voto, por favor. Bandeira? Eu voto pelo deferimento do processo. Deferimento. Marcela, por favor, o voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos.
indeferimento. Só um minuto. Vereador Júnior Bucão. Acompanha meu amigo Bandeira. Deferimento, né? Cleiton. Eu voto pelo indeferimento do 2, 6 e 7 e deferimento do 3. Indeferimento no 2, 6 e 7 e deferimento no 3. Ok. Falta apenas o voto do presidente. Vamos aguardar um pouco. O que é que houve? Saíram do ar? Não, a conexão de Zé Roberto caiu. Estou esperando ele voltar. Tenta ligar para ele aí, Jorge, por favor. Ok. Ricardo Fonseca pediu para avisar que está em curso, não vai poder participar, não. Ele está na CGE. Conseguiu ligar, Jorge? Não, está dando ocupado. Quem estava online pelo celular recebeu alguma ligação. É verdade. O celular dele está ocupado, ele deve estar em alguma ligação. Vamos aguardar mais um pouquinho. O ruim de você participar pelo celular é isso. Entra uma ligação e você tem que sair da reunião. Não, e o pior é que em dois itens deu empate. E o voto de Minerva é dele. Quem é o vice-presidente da comissão? Cleiton Leal. É Cleiton, né? Qualquer coisa, Positivo. Cleiton desempate. Bora, Cleiton. Assume, Cleiton. Vamos embora. Vamos embora. Tem vice-presidente aqui mesmo. Vamos embora. Então a gente Deixa está aí tentando por contato enquanto com o Zé o Roberto. voto Os itens. O item 3 e o item 7, eles foram indeferidos
Não, o item 3 foi deferido já por 3-2, porque ele foi relatado por José Roberto. Foi deferido 3-2. O item 7 foi indeferido 3-2. E houve empate nos itens 2 e 6. De acordo com o regimento, o empate é feito pelo presidente, na ausência dele, e pelo vice-presidente. Você vai exercer. Eu acho que ele entrou. Ô, Diego, voltei, Diego. Oi. Desculpe, Diego, deu um problema aqui na internet. A gente já estava pondo o Cleiton Leal no seu lugar já. Eita, já sei, posso. Vai, Cleiton, assume, Cleiton. Eu já ia pegar o seu jeton. É golpe! É golpe! É golpe! Já tava colocando paletó já, Cleiton. É golpe! É golpe! Estava tendo um golpe de Estado aqui. Isso é golpe, né, Bandeira? Isso é golpe. Golpe! Bom, presidente, como eu estava informando, o item 3 foi deferido por 3-2 e o item 7 indeferido por 3-2. Houve empate nos itens 2 e 6. Empate no item 2 e 6. Isso. O 3 e 7, que foi você que relatou, já foram definidos. Né? Entendo. 2 e 6. Estou olhando, Diego. 2 e 6. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Pelo indeferimento do... Isso. 2 e 6. 2 e 6. Ok. Só um minuto. Diego? Oi, Neida. Oi, Diego. O item 1 vai ser votado agora? Não, o item 1 é da Caxangá. Mas... entendi. Eu anotei Entendeu? errado, porque eu botei certo. Ok. Então, agora, para análise dos conselheiros, são os itens 4, 5 e 8. Ô, Diego, o item 2 e 6 foi indeferido 3-2, foi? O item 2 e 6 foi indeferido por voto de Minerva. Presidente. Ok, Diego. 3-2, né? Então, com a palavra operadora nos próximos processos, né, Diego? Você citou? Isso, 4, 5 e 8. Ok, com a palavra operadora. Neida, está escutando? Pronto, vocês estão me escutando agora, né? Estava desligado. O auto 42896, carro 927, ele é da linha da TIP 15 Boa Viagem. Eu reforço os mesmos argumentos, né? Mas queria ressaltar que essa linha PE15, ela opera com 36 veículos e 226 viagens. E apenas um veículo, e vocês que acompanham, a gente praticamente não recebe notificação por PEV, não tem recebido nessa linha. Houve a correção com a substituição do veículo. Esse veículo era de posição 2 rolos, então não houve perda de viagem, né? E no segundo rolo ele veio para a garagem e houve a correção e ele voltou à operação. Então, por conta de tudo que eu já falei, especificamente com relação a essa linha, né, que não vem tendo reincidências de problema na PEV, e da quantidade de veículos que operam, é uma linha que anda em superlotação também nos horários de pico. Pela razoabilidade dessa ocorrência nessa linha, queria contar com o deferimento dos senhores conselheiros. Concluiu a Borborema? Sim, Concluiu? Concluí. Ok. Só falta mais um julgamento. Ok. Com a palavra, disse. Lembrar que o que está em julgamento aqui não é linha, é veículo.
E como os próprios conselheiros já estabeleceram, veículo reincidente, o auto é para ser mantido. Tanto o 4, 5 e o 8 são autuações de veículos reincidentes. Então, eu espero que os autos sejam mantidos. É isso. Ok, em votação. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Se são reincidentes, né? Eu voto pelo indeferimento. Ok, vereador Júnior, seu voto. Concordo com Bandeira. Pelo indeferimento, é isso? Meu reincidente, sim. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton. Rapaz, eu tava falando, para a gente tava aberto o microfone. Oxe, aí ó, o 8 eu vou votar pelo deferimento, tá certo? Vou pela razoabilidade, mesmo sendo reincidente, tá certo? Tem 36 veículos, as viagens não foram realizadas. Mesmo sendo reincidente, eu vou dessa vez pela razoabilidade. O resto eu vou pelo indeferimento. Deu para computar, Diego? Deu sim. Eu voto pelo indeferimento, Diego, em todos. Em todos. Então, só um minuto. O item 4 foi indeferido 4-1. O item 5, indeferido 5-0. E o item 8 foi indeferido 3-2. Ok, Eneida? Diego, repete aí, por favor. O item 4, indeferido 4-1. O item 5, indeferido 5-0. E o item 8, indeferido 3-2. Okay. Obrigado. Obrigado, Eneida, pelo comparecimento. Diego, Oi? Diego, tu pode me falar que eu não anotei. Item 2, do placar. O item 2 foi indeferido pelo voto de Minerva. Certo. Certo? O item 3. O item 3. O item 3, deferido 3-2. O item 6. Item 6, indeferido voto de Minerva também. E o item 7. Indeferido 3-2. Obrigada, Diego. Por nada, tenha um bom dia. Passamos agora para a Conorte. Os 3 primeiros itens 9, 10 e 11, são de não realização de horário. Representante da Conorte, está presente? Sim, bom dia a todos. Bom dia, é Guilherme, não é? Guilherme, isso. Ok, Guilherme. Tem alguma objeção que a gente possa analisar os 3 em conjunto? Não, pode analisar em bloco. O 9, Ok. 10 e o 11. Os demais 9, separadamente. 10. Tudo bem. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais conselheiros. Nós estamos tratando aqui dos 3 autos de infrações relativos a descumprimento de horário, né? E é importante destacar que no auto de infração consta, nos 3 autos de infrações, que os veículos apresentaram problemas mecânicos. Então, foi algo que impossibilitou que o coletivo entrasse em operação, certo? Conforme pode ser comprovado, tanto por meio do relatório de ordem de manutenção do serviço e do relatório de cumprimento de partida, que estão todos no processo. Isso aí só comprova que o consórcio Conorte estava cumprindo com as exigências e que se deparou com um caso de força maior, que é uma intempérie mecânica. Tá? Tanto é que todos os 3 veículos estavam com certificado vigente à época do auto de infração. Tanto é que nos 3 processos o certificado de vigência também está acostado aos autos. Então, assim, a gente sabe que intempérie mecânica, todo mundo está suscetível, mas
é algo que você não controla. Então, assim, o Consórcio Conorte, ele vem cumprindo com as exigências, com todos os requisitos dispostos para a circulação, mas realmente é algo que foge do controle quando ocorre a intempérie mecânica. Então, decorrente disso, senhores conselheiros, senhor presidente, solicito que os autos de infrações sejam cancelados e que o recurso seja deferido. Caiu de novo, Zé Alberto. Isso. Bota o paletó, Cleiton. Pode adiantar. Voltou. Voltei. Desculpa aí, Não Diego. vamos soltar esse paletó, não. Ok. Obrigado, Diego. Nada. A operadora terminou a sustentação agora e ia passar a palavra para a Dice. Ok, obrigado, operadora. A Dice com a palavra. Bom, conselheiros, esse tipo de autuação é recorrente na operadora. Se formos pegar todas as autuações de 207 dessa operadora, que é não cumprimento de horário, está uma recorrência muito grande. E sempre nos primeiros horários. Entre os primeiros horários e até o horário de pico, 8 horas da manhã. E sempre a alegação da empresa é basicamente a mesma. O veículo estava na garagem, mas quebrou. Isso aí, o problema da não realização do horário não é quebra, não. É falta de gestão. Porque se o veículo quebrou, tem veículo reserva sendo remunerado para substituição imediata, ainda mais que a quebra é detectada na garagem. Então, é falta de gestão do operador, não é fato maior, de força maior da quebra. A quebra foi uma ocorrência, mas ocasionou a não realização do horário foi a falta de gestão da operadora nesses casos, que ela prefere que o veículo fique lá esperando ser consertado, em vez de utilizar a frota reserva. Com isso, deixa de realizar horários críticos, horário no início da operação, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, trazendo um grande prejuízo aos usuários. Então, eu espero que esses autos sejam mantidos. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processos 9, 10 e 11 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 3-2. Ok, indeferidos 3-2. Itens 12 e 11, descumprimento de plano de contingência. Podemos analisar os dois juntos também, Guilherme? No caso, é o 12 e o 13. Isso? São itens 12 e 13. Eu gostaria de analisar separadamente, pode ser? Ok, sem problema. Item 12, então. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, estamos aqui falando do auto de infração 23.116, descumprimento de plano de contingência. Nesse auto de infração específico, consta no auto de infração que o consórcio Conorte teria descumprido o plano de contingência. Mas nesse caso específico, foi verificado que a operação da linha foi prejudicada em razão de um protesto que foi realizado na Avenida Pan-Nordestina, no bairro dos Butrins, causando uma paralisação total do tráfego na área. Certo? É algo que realmente impacta completamente no cumprimento de horário de partidas, né, que é estabelecido para a operação, conforme foi registrado no RDO. E assim, a gente sabe que a região metropolitana do Recife tem por característica estrutural o trânsito demasiado, e ainda mais quando você tem um protesto que é recorrente, né, na nossa cidade, que é uma megalópole. Então, decorrente disso, é algo que realmente não está no controle do Consórcio Conorte. O consórcio coloca os veículos na rua e se depara por um protesto, por algo que realmente não está no controle do consórcio. Então, assim, tratando-se de um caso realmente que foge, né, do controle, realmente prezando pela proporcionalidade, pela razoabilidade do que o caso pede, eu gostaria de pedir encarecidamente
que o auto de infração fosse cancelado, certo? E que o recurso fosse deferido. Obrigado. Com a palavra, disse. Ok, conselheiro. O protesto ocorreu, mas as viagens estavam sendo realizadas ainda com atraso na linha. O problema é que os veículos 1832 e 1365 recolheram antes das 16h40, quando não tem nenhuma previsão na hora de recolhimento de veículos tão cedo. A empresa não justifica, nem se preocupou em justificar qual o porquê da retirada para desses veículos. Não houve substituição de um desses dois veículos nas 2 horas seguintes. Então, foi constatado, nós constatamos que houve redução de frota sem a empresa apresentar motivos que justificassem tal redução. Então, nós entendemos que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 12 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Acompanhe meu amigo Bandeira. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Processo deferido, Diego. 4-1. Deferido 4-1. Item 13 agora da pauta, também descumprimento do plano de contingência. Com a palavra a operadora. Perfeito, senhores conselheiros, senhor presidente. Também aqui a gente trata de descumprimento de plano de contingência, no auto de infração 2384. Ocorre que nesse auto de infração, a infração foi atuada pelo agente, não se tratando de total descumprimento do plano de contingência, mas da perda das viagens realizadas, previstas diante da incidência de problemas mecânicos. E aí a gente volta realmente àquela discussão dos problemas que acometem um veículo. E é algo que realmente não está no controle do consórcio. Quando a gente se depara de um problema mecânico, realmente é algo que é um caso realmente de força maior, porque não está no controle do consórcio. Demais veículos, nesse caso foi o coletivo 1419, conforme se comprova por intermédio da ordem de serviço de manutenção e congestionamento, que está acostado aos autos e registrado também na RDO. Logo, a infração deveria ter sido lavrada em razão do Código Infracional 207, porque, nesse caso, como consta na auto-infração, o código não é relativo a plano de contingência. O código de infração está equivocado, restando claro, senhores conselheiros, que houve um erro de tipificação quanto à nulidade do auto de infração. Nesse caso, pedimos encarecidamente que, decorrente disso, o presente recurso deve ser provido, porque o auto de infração ele está invadido de um vício, né, um vício quanto à sua tipificação, e deve ocorrer o seu cancelamento. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros, a tipificação está correta. A empresa reduziu a frota, uma vez que o veículo quebrou e não foi substituído. A empresa assinou um contrato em que ela se comprometia a efetuar a substituição de veículos em 45 minutos a partir da detecção do problema. A comissão estendeu esse prazo para ficar igual às concessionárias em até 10 horas. Ora, o carro quebrou, não foram substituídos e a empresa ficou operando com um frota menor. Então, não tem nenhum motivo para não manter a penalidade da operadora. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 13 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Doutora Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Eu sou pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 4-1. Indeferido 4-1. Ok. Item 14 é alteração de uso. Modificação de tipo de equipamento. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora.
Nobres conselheiros, consta no auto de infração 17936 que supostamente a linha 1909 de TI Pelópida Joana Bezerra operou com 6 BRTs e 22 veículos pesados, ao invés de 8 BRTs e 20 veículos pesados. Ocorre que, conselheiros, tão somente em razão de defeitos mecânicos que acometeram os coletivos 1864 e 1884, conforme foi acostado no processo a ordem de serviço de manutenção, fica claro perceber que foi algo que fugiu do controle do consórcio Conorte quando se deparar com a intempérie mecânica. Mesmo assim, decorrente desse problema mecânico, o consórcio ele se viu com a entrega de mais 2 veículos pesados, que era para ser 20, foram 22. Portanto, só demonstra a preocupação do consórcio em entregar o serviço da melhor maneira possível, mesmo diante de intempéries mecânicas, de casos que não se controlam. Então, decorrente disso, solicitamos encarecidamente que o recurso seja deferido com o cancelamento desse auto de infração de número 17936. Obrigado. Com a palavra disse. Bom, conselheiro, há uma imprecisão aí da empresa. A empresa diz que não colocou os BRTs porque eles estavam quebrados. E citou lá que deveu a quebra dos veículos 1864 e 1884. Bom, se eu não coloquei em operação, esse carro devia estar parado na garagem, né, para manutenção preventiva ou corretiva. Só que os dois estavam operando na linha 1976 e apresentou problema de pneu, foi socorrido às 10 horas, com término de serviço às 10h35, e o outro também apresentou defeito no ar-condicionado, foi socorrido às 9h27, com término às 9h40, às 12h15, aliás. Ou seja, os 2 veículos que ela cita, que estariam parados em manutenção, na realidade estavam operando na outra linha. Então não havia nenhum motivo para esse tipo de troca de equipamento ocasionando redução de oferta, que se 2 BRT e troca por 2 veículos pesados, não fazer o mesmo carregamento. Então há um prejuízo claro aos usuários. Então, entre os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 14 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Se os carros estavam rodando em outra linha, pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento de processo indeferido 3-2. Indeferido 3-2. Então agora estamos no último item, penúltimo item da Conorte para afastar da plataforma para embarque dos usuários. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, a gente está em discussão aqui do auto de infração 23261, que afirma que o motorista do veículo 1405 parou afastado da plataforma de desembarque uns 3 metros, no TI Joana Bezerra, no sentido terminal, ponto de retorno. Ocorre que, em que pese o atípico problema que incidiu na operação, certamente por um descuido que ocorreu sem qualquer má-fé e de forma completamente pontual, é importante deixar claro que esse caso é um caso extremamente pontual, que não é da vivência diária do consórcio Conorte, esse tipo de autuação. Tanto é que o consórcio Conorte ele vem trabalhando com medidas para coibir esse tipo de ato, haja vista que nesse caso específico foi lavrado notificação de advertência ao motorista, bem como existe treinamentos para tratamento. Então, nesse caso, deve existir a consideração dos senhores conselheiros com relação à razoabilidade e à proporcionalidade que o caso existe.
porque os passageiros eles foram submetidos a um ínfimo deslocamento para embarcar no veículo, que não gerou grandes prejuízos à operação. Tanto é que a operação transcorreu da melhor forma possível. Portanto, solicitamos encarecidamente que o recurso seja deferido com o cancelamento desse auto de infração. Com a palavra disse. Com a palavra disse. Ok, conselheiros, esse tipo de infração já foi objeto de vários julgamentos aqui nessa comissão. Então, a empresa tomou lá suas medidas administrativas, ótimo, mas a DIF, como tem dito em pareceres anteriores, e mantém a posição, entende que a punição administrativa é uma questão interna da empresa. Ela define, então. O caso objetivo aqui é que o veículo parou afastado da plataforma, obrigou os usuários a descer da plataforma, adentrarem a pista de isolamento para efetuar o desembarque. Então, teve que subir de novo a plataforma, que é uma altura considerável, já que o terminal foi projetado para embarque em nível, e causou um desconforto aos usuários. Então, como houve a punição, a empresa reconhece que o fato ocorreu, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo 15 da pauta. Para afastado da plataforma, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Conselheira Marcela. Marcelo, está conseguindo escutar? Voto pelo indeferimento. Ok, processo indeferido dele. Indeferido. Foi, 3-2. Ok, último item da Conorte, 16, recusar embarque de usuário cadeirante. O relator vereador Júlio Bocão pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, a gente está em discussão aqui do auto de infração 20.613. Consta no auto de infração que o motorista se recusou a transportar o usuário de cadeirante porque a PEV estaria quebrada. Em que pese esse atípico problema, senhores conselheiros que incidiram na operação, é imprescindível que este conselho leve em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade que o caso exige. A empresa ela não coaduna com atitudes abusivas de seu preposto contratado, razão pela qual sempre busca tomar providências administrativas aptas a coibir os infratores, além de promover constantes e periódicos treinamentos. É importante destacar que foi lavrada a notificação de advertência ao motorista, ou seja, isso fica claro que o consórcio Conorte ele sempre está ativo na busca sempre melhor, né? Ou seja, não está satisfeito com o tipo do serviço, nunca está satisfeito, sempre está procurando melhorar, sempre está procurando coibir esse tipo de ato decorrente dos seus agentes, sempre realizando treinamento, sempre realizando notificações de advertência quando ocorre esse tipo de ato. Então, assim, sempre está procurando atuar com relação a esse tipo de advertência. Não existe uma omissão do consórcio Conorte com relação a isso. Portanto, solicitamos que o auto de infração seja cancelado, bem como o recurso provido. Ok, obrigado. Com a palavra disse. Eu gostaria que os senhores atentassem para a gravidade dessa atuação. A recusa não foi porque o equipamento estava quebrado, não. Isso foi o que o motorista alegou.
o equipamento está quebrado, não posso carregar não. Só que deu ruim para ele, que tinha um fiscal no momento, interviu, mandou ele acionar o equipamento e o equipamento estava funcionando. Ou seja, ele recusou o embarque do cadeirante, o equipamento que estava funcionando e a gravidade disso. Então, entendo que o auto deve ser mantido, porque nós temos recebido muitas reclamações de a PEV está quebrada, que recusou o embarque de cadeirante, quando vamos verificar a PEV está funcionando. Ou seja, há uma predisposição dos motoristas em não realizar os atendimentos ao cadeirante. E isso tem que ser coibido de maneira enérgica. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado a disso. Em votação, processo 16 da pauta. Recusar embarque de cadeirante de usuário. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Desculpa, pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. 4-1, né? Processo indeferido 4-1. Ok, então encerramos a Conorte. Obrigado, Guilherme. Tenha um bom dia. Passamos agora Obrigado a todos. Por nada. Passamos agora para a MOB Brasil. O representante da MOB está presente? Sim, Diego, estou presente. Bom dia a todos. Oi, Alisson, né? Bom dia, Alisson. Sim. Item 17 da pauta, não realização de horário. O item 18 também mas como ele tem vários autos, né, e foi deferido parcialmente, eu creio que você vai querer analisar separado, não é? Isso, Diego. Ok, então item 17. Com a palavra a operadora. Primeiramente, bom dia a todos, gente. Como já foi citado pelo Diego, o item 17 da pauta, auto 2793, trata-se de não realização de horário. Eu peço aos senhores que se utilizem da razoabilidade, pois a não realização do horário se deu por motivo de força maior, quebra inesperada dos veículos. Ressalto e reitero aqui a todos os componentes da nobre comissão que a MOB Brasil tem se preocupado veementemente com esse tipo de autuação, de quebra de veículo. E a gente tem investido em treinamentos, chamado nosso pessoal, nossos operadores, exigindo a realização de checklist diário. Então, todos os nossos veículos estão sendo vistoriados na saída da frota. Agora, acontecem intempéries no decorrer da operação, que realmente foge do controle da operadora. Alguns veículos vêm a quebrar. E por este motivo, a viagem não foi realizada e a empresa foi autuada. Então, eu peço a vocês que se utilizem da razoabilidade e cancelem a presente autuação. Obrigado. Com a palavra disse. Bom, conselheiros, eu já disse isso e repito. O que a empresa está procurando nessa comissão é uma validação de discurso. Porque na defesa dela é uma coisa absurda. Só para dizer assim, é uma coisa genérica. Não, quebras. Quebra de quê? De que veículo? Que horário? Que horas? O veículo foi consertado, não foi socorrido. Ocorreu quebras. Quebras indeterminadas, em locais indeterminados, em horários indeterminados. Então, eu peço aos senhores que vejam o processo. A empresa não coloca no processo nenhuma prova de que essa viagem não foi realizada por quebra. Ela não foi realizada porque não foi realizada. Por quebra, não foi, é que não foi. Então, como não há nenhuma documentação que comprove a alegada motivo para a não realização do horário, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo 17 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto.
Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. A conexão dele caiu. Saiu. A conexão dele caiu. Aqui tá ruim aqui, minha filha. Tá ruim aqui, ó. Conselheiro Cleiton. Pegando aqui. Aqui tá ruim. Seu voto. Oi. Seu voto. Tá tudo doido aqui. Droga. Qual é o processo, Roberto? 17 da pauta. Não realização de horário. Deixa eu ver aqui. Um horário, né? Não escutei nada. Razoabilidade, um horário de deferimento. Não escutei foi nada. Tá ruim. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. 3-2, ok. Item 18 da pauta. Isso aqui tá... Oi? Posso continuar? Item 18 da pauta, não realização de horário também. O relator Cleiton Leal, ele votou pelo indeferimento dos autos 12623, 12627 e 17769. E deferimento do auto 12628. Alô? Estamos escutando. Pronto, que eu botei agora a internet tá ruim aqui, eu coloquei agora pelo meu telefone. Obrigado. Ok, Cleiton. Com a palavra a operadora, item 18 da pauta. Senhores, mais uma vez, estamos tratando acerca de não realização de horário, mas peço aos senhores a aplicação da razoabilidade quanto aos julgamentos desses autos. E nos casos em deslinde, nós fazemos as justificativas dos veículos que quebraram, aqueles que atrasaram por motivo de quebra de veículo. E ressalto a situação do auto 12622, tá, gente? Houve a quebra do veículo da linha BRT. Como os senhores sabem, já tem enfrentado diversos problemas com essa questão de peças de BRT, as quebras reiteradas. Eu peço também que os senhores considerem que são veículos que têm rodado há mais de 8 anos na situação precária do nosso sistema viário. Em alguns desses veículos, a empresa conseguiu consertar e retornar a operação em tempo hábil. Juntamos cópia das ordens de serviço que demonstram as quebras dos veículos. E como foi um tema que foi até abordado pela própria DICE em uma das nossas reuniões, nós temos mantido a reserva de BRT acima do que o nosso contrato pede, que são 5% da quantidade de veículos. Agora, ocorre que são veículos que têm uma facilidade de quebra muito grande, que saem para a operação em pleno funcionamento, agora no decorrer da operação quebram. Infelizmente, isso foge do controle da operadora. Então, eu peço aos senhores que, por razoabilidade, cancelem os atos de infração em destaque. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. A mesma coisa do processo anterior, conselheiros. Não sei se os senhores notaram, mas na fala da operadora, veículo. Qual veículo? Qual é o veículo que quebra? Qual foi o veículo que entrou e quebrou? Nem a operadora sabe. Ela faz uma coisa tão genérica que nem ela, no final das contas, quando ela vai argumentar, ela não tem argumento. Porque ela não sabe qual foi o veículo que quebrou, não sabe qual foi a hora que quebrou, não sabe qual foi o motivo de quebra, não sabe nada, porque não tem informação em RDO,
não tem informação em canto nenhum. O processo enche de notícia de jornal, mas do fato objetivo mesmo, para a gente ter uma DASPECA correta e coerente, não bota nenhuma. Então, por isso, mais uma vez, não fez a viagem, não foi por conta de quebra, uma vez que não houve nenhuma comprovação de quebra nessas linhas, nessas datas. Então, os autos devem ser mantidos. Gostaria da palavra, senhor presidente. Pois não, amigo. Gente, só complementando. No caso dos autos que estamos discutindo, se a DICE der uma analisada aí no nosso recurso, a gente cita assim os veículos que foram quebrados, os horários que ocorreram as quebras, as viagens que não foram realizadas. Então, acho que aqui a gente não está com uma questão de discussão. E quando a gente junta reportagens de chuva, acho que realmente, senhores, nessa situação precária das nossas vias, a chuva complica ainda mais. Eu acho que todo mundo aqui, se não já foi usuário de ônibus. Eu, inclusive, já fui. E a gente sabe que estamos vivenciando uma situação precária das nossas vias. E isso ocasiona muita quebra. A gente não pode chegar aqui e criar a ideia de um mundo ilusório que não existe. A realidade das vias do Recife, região metropolitana, é precária. Isso impacta nas quebras dos nossos veículos. A gente tem muitos exemplos aqui. Por exemplo, até um dia desse, na saída do TI aqui de Camaragibe, buracos enormes que ocasionam, sim, quebra de veículos, principalmente de BRT. Então, a gente não pode vir à comissão levianamente e achar que as vias da região metropolitana são perfeitas. Se a gente vivesse num mundo perfeito, não teria quebra. Agora, as quebras acontecem exatamente por motivos alheios ao querer da operadora. Eu acho que a Mobrasil é uma operadora muito responsável e as nossas defesas têm, sim, embasamento jurídico. A gente tem que trazer provas técnicas que comprovem isso, gente. Não é questão de criar discurso aqui. Criar discurso é dizer que a gente está num mundo perfeito e com vias perfeitas na região metropolitana e que isso não existe. Agradeço, senhor. Ok, obrigado pela explanação. Processo número... Pois não, Fábio. Presidente, eu gostaria de... Primeiro, se você está colocando esses dados em recurso, você está colocando errado. Esses dados é para ser colocados na defesa. Ele não tem acesso ao recurso da operadora. Na sua defesa, você não cita veículo nenhum. Ele só faz aquele emaranhado aí e a gente vai procurar na RDO. A empresa não teve nenhuma quebra na linha, a empresa não perdeu nenhuma viagem na linha. Mas depois, assim aqui, um discurso de que a operação é prejudicada. Como a operação é prejudicada, se você não coloca as informações, um documento obrigatório que você tem que informar ao CTN. Concluo, você. Ok, Fábio, obrigado pelas explanações. Em votação, processo número 18 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando Bandeira. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Eu acompanho o relator. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando, está escutando? Ele está na sala, mas... Ele está online. Será que está desligado o áudio?
Bandeira, tá escutando? Pelo jeito. Ele tá em algum outro compromisso e não está escutando. Eu estou ligando para ele e não está atendendo. Deu para computar, Diego, os votos, né? Então vamos deixar isso aqui suspenso. A gente passa por 19. Quando ele voltar, ele volta no 18 e eu volto, geralmente. Ok. Item 19, então, é veículo em operação sem comunicação visual do itinerário e da tarifa. Marcela Campos, em deferimento. Com a palavra operadora, item 19 da pauta. Está cortando bastante, gente. Eu não sei se é um problema de conexão. Todos me ouvem bem? Todos me ouvem? Sim. Então tá bom, gente. Porque está cortando bastante aqui. Eu estava com medo que não estivéssemos ouvindo. Voltei. Estou aqui já. Então vamos retornar para a votação. Estamos escutando, Bandeira. A votação do item 18, doutor Fernando. Está faltando o seu voto. Ok. Voto pelo deferimento. Ok. Diego, eu voto pelo indeferimento de todos. Indeferimento de todos. Ok. Então, os itens 12.3, 12.7 e 19.769, eles foram indeferidos por 3-2. Tá? E o item 12.622, ele foi deferido por 3-2. Tá bom? Então vamos... Ok, Diego. 19, de volta ao 19, né? Ok, Diego. Com a palavra operadora, item 19. Prezados, esta atuação a gente já discutiu aqui, eu acho, em reunião. Em algumas reuniões anteriores, a gente teve uma certa dificuldade na organização desses adesivos de itinerário e de tarifas. A gente já abordou aqui em outras reuniões da comissão que a gente teve um problema até na recepção do layout desses adesivos. Como os senhores sabem, existe um tempo hábil. Quando a gente recebe esse layout, a gente tem que mandar para a gráfica, confeccionar, fazer as devidas impressões, para que assim possa distribuir nos nossos carros que estão em operação, senhores. Eu gostaria de ressaltar a atenção dos senhores que atualmente todos os nossos carros, toda a nossa frota está com as placas de mini itinerário e de tarifas. Então, em 280 veículos que compõem a nossa frota atualmente, em média, apenas um carro estava sem essa placa de itinerário. Então, vocês percebem também que não foi uma atuação recorrente, foi exatamente nesse interim entre o recebimento do layout do órgão gestor e a confecção da placa. Então, eu peço aos senhores que se utilizem da razoabilidade. Este auto, infelizmente, quando fizemos a defesa de primeiro grau, eu não tive a oportunidade de seguir o direcionamento da comissão e da própria DISC, que disse, não, vocês não juntaram a foto do veículo, como se já estivesse com a placa para esse. Realmente, ainda não tinha tido essa diretriz, mas a gente teve uma outra atuação que eu acho que vai vir para a comissão. E naquela atuação a gente já junta a fotografia de que a placa foi instalada no veículo. Então eu peço a razoabilidade dos senhores no cancelamento da autuação em destaque, tá certo? Ok, obrigado. Com a palavra disse. Senhores conselheiros, pode colocar em votação. Ok. Então, em votação, processo número 19 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Razoabilidade, deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 3-2. Correto. Indeferido, ou deferido, desculpa.
deferido 3-2. Item 20, dificultar a ação fiscalizadora. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Senhores, esse tema também discutimos, eu acho que umas 3 reuniões passadas, sobre suposto ato de algum preposto da empresa de se negar a fornecer informações ao senhor fiscal. Então, gente, eu peço a vocês que votem pela razoabilidade, porque a MOL Brasil, primeiro, não tem histórico de se negar ou dificultar o trabalho, né, dos agentes fiscalizadores, porque, inclusive, nós entendemos ser um trabalho totalmente necessário, já que a essência do nosso sistema é operar bem e operar para que o nosso patrão final, que é o usuário, esteja satisfeito com a prestação de serviço. Então, o Brasil, em nenhum momento, tem intenção de prejudicar o trabalho dos agentes fiscalizadores. Agora, quanto a essas autuações, eu informei aqui em reunião passada de que a gente tem uma dificuldade, que quando o fiscal chega e aborda o nosso despachante, ele solicita alguma informação, como, por exemplo, de quantidade de viagens não realizadas, então o nosso despachante, ele entra em contato com o nosso CCO aqui na empresa, e o CCO, ao final da tarde, passa esta informação. Então, por certo, o fiscal não teve tempo de esperar essa informação retornar, mas em nenhum momento houve a negativa do nosso fiscal e do nosso despachante de fornecer as informações. Até porque, gente, essas informações são públicas. E, na verdade, o próprio CTM tem acesso a essa informação de não realização de horário através do nosso sistema Goal System. E esta comissão é muito ciente disso, até porque diversas outras autuações nós somos autuados e o flagrante da autuação se dá através de análise do CTM do Goal System. Então, é um dado público que o CTM tem acesso no Goal System, então não haveria o porquê da empresa se negar a fornecer essa informação. E ainda que se negasse, que não foi o caso, o próprio CTM teria acesso através do sistema Goal System. Então, eu peço aos senhores que se utilizem da razoabilidade e cancelem a autuação em discussão. Ok, obrigado. Com a palavra, a vice. Ok, conselheiros, o CTM tem acesso, mas o fiscal não. Por isso é que ele aborda os despachantes. E o auto é bem claro. Ele solicitou várias vezes, aguardou por 35 minutos que essa informação fosse fornecida e a empresa, no caso, que é representada pelo despachante, não forneceu. Então, aqui não está dizendo que ele omitiu a informação, é 3.9, ele não desatou o fiscal. Então, nas personagens há uma distinção entre dificultar ou e no plenário ele não dificultou ao não fornecer uma informação que, em tese, o despachante deve ter na hora. Antigamente, do LFCT, era bem mais simples. Eu não sei, então, por que essa demora do CCO em fornecer essas informações aos seus despachantes. Mas eu entendo que a autuação deve ser mantida. Ok, obrigado. Em votação, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Doutora Marcela, seu voto. Eu vou com meus colegas pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Não, dificultar a ação de fiscalização é grave, né? Indeferimento. Ok, processo deferido. Diego, 3-2. Ok, tem 21, veículo em operação sem certificado de vistoria. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora.
Mais uma vez, senhores, eu peço a utilização da razoabilidade pelos senhores no julgamento dessa autuação, porque até foi algo atípico aqui para a gente. Na verdade, a gente verificou, após o recebimento da autuação, que houve desídia por parte do nosso funcionário. O veículo estava com certificado de vistorias Quanto? em dias... Ah, não chegou hoje, não. Me ouve, senhores? Pode continuar. O veículo estava com certificado de vistoria em dias, conforme a gente faz prova, juntando o certificado aos autos. No momento da fiscalização, o veículo estava com certificado de vistoria e o nosso preposto, por algum motivo, deixou de apresentar o certificado de vistoria ao agente fiscalizador. Isso é uma conduta que a MOB Brasil não tolera de forma alguma. Então, assim tomamos conhecimento da infração, a gente procurou o nosso preposto, que deixou de apresentar o documento, efetivamos a notificação dele, fizemos a punição administrativa para que não se repetisse, corrigimos a atitude do nosso preposto e fazemos prova disso através da advertência que a gente também anexa à defesa dos autos. Então, senhores, é um fato atípico. Eu não recordo, desde que eu estou aqui na MOB Brasil, de ter uma atuação desse tipo por negativa do colaborador. Então, como a gente demonstra a nossa ação positiva, chamamos o colaborador, punimos, juntamos o certificado de vistoria que estava em dias, eu peço aos senhores pela razoabilidade e o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Bom, conselheiro, o fato é objetivo. O fato dela ter punido o seu preposto é irrelevante para disso, como já coloco para os operadores. Isso é uma questão interna da empresa. O fato é que o veículo deve estar com o certificado de vistoria válido o tempo todo durante a operação. E o motorista disse que o veículo não estava com o certificado. Então, foi lavrado o respectivo auto. Antigamente, havia uma dificuldade com essa vistoria, que era um certificado emitido pelo Grande Recife, era enviado às operadoras. Hoje em dia, isso está na nuvem, a empresa imprime quantos certificados quiser para deixar dentro do veículo. O fato objetivo é que é uma infração que é uma infração de trânsito. Eu estou com o meu carro sem o documento do veículo. O agente não vai me dispensar da atuação e dizer, esqueci. É o mesmo caso do operador. Está com certificado de vistoria no veículo, quando solicitado pelo agente ser verificado, e esse documento não se encontrava no momento da abordagem. Então, entendo que o auto é mantido. Ok, obrigado, disse. Em votação, processo número 21 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Ok. Item 22 da pauta, não atender solicitação de embarque. Queima de parada. Relator vereador Júnior Bocão, votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Pessoal, vou me ausentar aqui um pouquinho. O cara bateu no meu carro aqui na frente de casa, viu? Um momento. Um momento aí, por favor. Continua com a palavra, gente, ou a gente vai... Com a palavra a operadora. Pode dar continuidade, amigo. Tá bom. Senhores, eu peço a vocês que julguem esse processo pela razoabilidade. Quando fomos comunicados da autuação, logo procuramos o nosso motorista, o nosso preposto, para entender o motivo desta queima de parada. E fomos informados que o motorista vinha trafegando pela via normalmente, quando
os usuários deram sinal de embarque, mas o veículo já estava muito próximo à parada. Dessa feita, para evitar uma freada brusca que poderia ocasionar um acidente e gerar outros prejuízos, infelizmente, o motorista não conseguiu acionar a tempo para atender a parada. Eu ressalto aqui, senhores, que os nossos motoristas, nossos prepostos, recebem treinamento para evitar esse tipo de conduta. Inclusive, periodicamente, a gente, além dos treinamentos habituais, a gente faz treinamento com os nossos motoristas acerca de responsabilidade civil, informando que tanto queima de parada quanto alteração de itinerário geram transtornos ao usuário, que é o nosso principal, vamos dizer, agente, e sem contar que não é intenção da operadora que esses fatos aconteçam. Agora, foi algo assim que fugiu do nosso controle, e como os senhores sabem, esse tema não é recorrente da Moto Brasil nessa comissão. Então, foi um fato isolado. Eu peço aos senhores que, pela razoabilidade, cancelem a presente autuação. Ok, obrigado. Com a palavra, a Dice. Bom, conselheiro, queima de parada não tem razoabilidade. A alegação é do motorista. Me pediram parada muito próxima. Claro que ele vai reconhecer que houve erro, ainda mais que parece que a empresa entra para sempre cancelar todos os autos. Então, não tem culpa nenhuma. O fiscal estava presente. Foi dada a solicitação de parada e o motorista não parou simplesmente porque não quis. Esse discurso dele de que estava muito próximo é só isso. O discurso que ele apresenta à operadora para ser eximida a responsabilidade. E o operador é a operadora em relação ao usuário. Então, foi devidamente notificado e eu espero que essa comissão tenha o mesmo entendimento que tem tido com todas as autuações de queima de parada que tem sido objeto de outras empresas. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 22 da pauta. Queima de parada, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, voltou, Diego? Ainda não. Ele está online, mas ele não se manifestou ainda não. Foi. Já que ele se ausentou, né, antes do início desse processo, eu vou votar, a gente passa para o outro. Se ele não votar, a gente vai julgando. Ok. Ok? Aí tu constata que esse processo ele se ausentou, esse 22. Eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 4-0. Indeferido, 4-0. Ok. Registrado em ata aqui. O relator teve que se ausentar. Pessoal. Item 23 da pauta. Cobrar nova tarifa dentro do terminal integrado. O Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, eu gostaria de dar a atenção de vocês para essa autuação, porque a gente entende que não houve nenhuma prática de infração pelo preposto da empresa. E vale pontuar aqui que essa autuação não demonstra tanta clareza na sua lavratura. O agente fiscalizador se atém a informar que a operadora supostamente permitiu o ingresso de usuário pela porta dianteira do veículo e de o mesmo catracar. Então, a gente tem tentado, tivemos uma autuação anterior com este mesmo tema e com esse mesmo tema, e não entendemos o motivo dessa autuação. Haja visto que essa linha opera na integração temporal e os usuários no interior do TI embarcam realmente pela porta dianteira e catracam, com exceção daquela linha de BRT típica, como, por exemplo, aqui em Camaragibe, que tem aquele gradil de contenção e os usuários catracam antes de entrar no gradil
e após o gradil ingressa um veículo sem precisar catracar. Então a gente não entende qual a suposta falha cometida pelo preposto da empresa. Então eu peço a vocês cancelamento do auto de infração, tá certo? Ok, obrigado. Com a palavra disse. Há uma certa confusão da empresa, porque o terminal de Joana Bezerra não é integração temporária. O terminal de Joana Bezerra, todo embarque é feito na porta traseira ou central. Então não há nenhum motivo para o motorista abrir a porta dianteira para a pessoa que não seja portadora de necessidades especiais, idosos ou com dificuldade de locomoção. Ao abrir a porta dianteira para o embarque normal de qualquer usuário, ele causa tumulto na fila e prejudica os demais usuários que estavam aguardando ordeiramente na fila. Então, esse caso, veja que esse caso também ocorre com a Conorte, no mesmo terminal. Então, eu entendo que pode ser mantida e que a comissão tem o mesmo entendimento que está tendo com a outra operadora. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 23 da pauta. Cobrar nova tarifa dentro do terminal integrado. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Doutora Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 3-2. 3-2, ok. Item 24, o último da pauta, PEV quebrada. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Senhores, nosso último item, dessa reunião, eu peço aos senhores que mais uma vez votem pelo deferimento do nosso recurso e o cancelamento da autuação. O auto indigilinde, o veículo 2920 apresentou a PEV quebrada no momento em que foi devidamente consertado. A operadora demonstra isso através da OSO e de e-mail que envia ao CT, da OSO não, desculpem, senhores, da OS, e do e-mail enviado ao órgão gestor, comprovando o devido conserto do veículo em tempo hábil. E como já é entendimento desta comissão, o veículo não é reincidente nessa modalidade de infração. A própria DIC reconhece isso em seu parecer. Eu peço aos senhores que, pela razoabilidade, defiram o nosso recurso e cancelem a alteração indigilente, tá certo? Obrigado. Com a palavra disse. PEV, nós temos o nosso mesmo entendimento que a PEV não está sem discussão se houve conserto, substituição de veículo, está em discussão se a PEV estava quebrada. E como a PEV estava quebrada, a DIC entende que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 24 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 4-0. 4-0, exato. Ok, encerramos por hoje. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Rapaz, olha, aconteceu um caso grave aqui. Eu deixei meu carro para ajeitar o ar-condicionado. O cara deixou meu carro, uma pessoa não habilitada, bateu com o meu carro aqui no muro da casa da mulher. Tá um inferno aqui. Viu? Então, desculpa aí a ausência nos últimos negócios aí, viu? Bateu no seu carro? Ajeita isso aí, Roberto. Bateu no seu carro? Ela acabou com o meu carro. Por quê, rapaz? Bateu literalmente meu carro no muro da mulher, derrubou até a luz da mulher. E o Meu cara nem Deus. habilitado o dono da oficina. Deixou. Chama CTTU, Cleiton. Já chamei, já mandei foto. Ele disse que não tem vítima, tem que mandar foto e fazer um boletim de ocorrência. Absurdo. Acabou com o meu carro. Falei,